da igreja de Esmina. Eu quero fazer a leitura novamente para que nós possamos compreender o que está escrito a partir do versículo do número 8. E ao anjo da igreja que está em Esmina, escreve isto, diz: o primeiro e o último, e o que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e a tribulação, e pobreza, mas tu és rico. E as blasfêmias dos que se dizem judeus, e não são, mas são sinagogas de Satanás. Nada temais das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentados. Tereis uma tribulação de 10 dias. Sei fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvido, ouça e o que o Espírito diz às igrejas. E o que vencer não receberá dano da segunda morte. Amém, meus amados irmãos? Amém, igreja? Amém. Glória. Estão vivos? Irmãos, semana passada a gente falou sobre a igreja de Éfeso. Uma igreja que tinha tudo para dar certo. Era uma igreja doutrinária, uma igreja que tinha o conhecimento da palavra, uma igreja que andava conforme as escrituras, mas lhe faltava algo. Lhe faltava o amor. Ela não perdeu o amor, ela deixou o amor. E o Senhor Jesus, como Ele anda no meio das igrejas, Ele percebeu que aquela igreja tinha tudo, tinha obras, tinha fé, tinha palavra, combateu os falsos profetas. Mas quando Jesus chegou mais próximo, Jesus percebeu que aquela igreja abandonou o seu primeiro amor. Tinha deixado o seu primeiro amor. E o Senhor falou para aquela igreja: olha, volte a praticar as primeiras obras. Volte a fazer o que você fazia antes. Volte a praticar o primeiro amor. E para essa segunda igreja de Esmina, Jesus tem um recado para essa igreja. A gente sabe, eu tenho que pontuar aqui, que quando essa carta, esse livro de Apocalipse foi escrito, foi no período que João estava na ilha chamada Patmos. Ele estava preso ali por conta da palavra, por conta do evangelho, por conta do caminho, por conta do Senhor Jesus. E certo dia ele estava naquela ilha preso, e ele foi arrebatado, e o Senhor levou ele para os céus. E quando ele estava lá nos céus, o Senhor falou para ele: escreve tudo o que há de acontecer. Escreve tudo, João. Notifica tudo, João. Não deixa nada passar. Escreve tudo. E ali o Senhor falou para João. Enquanto João estava ali em arrebatamento dos céus, e ia escrevendo o livro de Apocalipse. E aqui ele disse: olha, escreve assim: ao anjo da igreja que está em Esmina. Esmina vem do termo mirra, uma planta, uma essência que era usada para colocar no altar, no incensário, que subia ao cheiro suave de Deus. Esmina, escreve ao anjo da igreja que está em Esmina. E essa cidade chamada Esmina era uma cidade. E isso aqui era uma cidade, uma ilha próximo a mais ou menos 40 quilômetros da primeira igreja,
era uma região portuária, ou seja, que tinha muitos navios, tinha muitos barcos naquela época, onde pessoas viviam da pesca, viviam da cultura dessa região de Esmina. E existiam três públicos ali naquela região. O primeiro público era um público que era devoto a Roma, que não era judeu, eram pessoas gentílicas que estavam morando naquela região de Esmina. E o segundo público era o povo judeu que estava ali, mas não gostava dos crentes que estavam naquela cidade. O terceiro público é os crentes que habitavam naquela região. E essa igreja estava situada no meio desse contexto, desse cenário. Essa igreja estava lá. E essa igreja aqui, e essa cidade, essa ilha, essa região portuária, era rica. Era conhecida como Porto do Mar Ageu. Porto do Mar Ageu. Porto do Mar Mediterrâneo. Então essa igreja estava situada ali. Eu aprendo isso aqui, segundo os historiadores, eu aprendo o seguinte, irmão: quando Deus quer levantar uma igreja, não importa o lugar, quando Ele quer levantar, Ele levanta. Não interessa se tem incrédulos, se tem pessoas que vai perseguir, se o canto é pobre, se o canto é rico. Quando Deus quer abrir uma porta, Ele abre, não interessa aonde. Oh, glória a Deus. Quando Deus quer fazer homem no mundo, ninguém pode impedir o trabalhar de Deus, porque a palavra do Senhor diz que operando Deus, quem impedirá? E aqui no livro de Apocalipse, capítulo 2, verso 8, ele escreve: diga ao anjo, diga ao pastor que está lá em Esmina, escreve isso para ele, notifica isso para ele, fala assim para ele ao meu respeito. Escreve isso. Diz, acompanhe comigo. Diz, versículo 8: o primeiro e o último. Sabe o que ele está dizendo aí? Vamos comer Bíblia nessa noite. Ele está dizendo que ele está atribuindo: olha, quem está falando com você, pastor de Esmina, os irmãos de Esmina, é o primeiro e o último, aquele que foi morto e ressurgiu. Essa igreja de Esmina aqui, essa região portuária de Esmina, é uma região antiga, aproximadamente há 100 anos antes de Cristo já existia essa região. E um dia essa região acabou, entraram lá os bárbaros, entrou lá, acabou com a cidade, acabou com tudo lá. E essa cidade de Esmina foi erguida da cinza, erguida do pó. Segundo o historiador vai dizer que essa cidade de Esmina, ela foi erguida do pó, erguida da cinza. É por isso que o Senhor leva essa palavra, o primeiro e o último. Ele está dizendo: assim como a cidade de vocês foi erguida da morte, erguida da cinza, eu, o Senhor, também. Ou seja, irmãos, Deus, ele tem a sua maneira de falar com nós. Deus, ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Deus, ele desceu às partes mais baixas do abismo para comprar de Satanás, para tirar de Satanás a chave da morte e a chave do inferno. Deus, ele quebrou o arguilhão da morte. Certa vez o apóstolo Paulo vai dizer: ô morte, onde está teu arguilhão? Onde está a morte, o teu arguilhão? A morte não tem mais domínio sobre nossas vidas está na mão de Deus, igreja. Devemos ser fiel. Aí você diz: pastor, por que as coisas ruins acontecem com pessoas boas? Há o maior exemplo de Cristo Jesus. Ele não teve nenhum pecado no mundo, mas ele foi cuspido, foi chicoteado, foi rejeitado. Ele tinha amigos, viraram as costas para ele.
não fez mal a ninguém, mas na hora que ele mais precisou, não tinha ninguém ao seu lado. Há um exemplo aí, é Jesus. Imagine eu e você que somos falhos e pecadores e não queremos sofrer por amor à palavra, por amor ao evangelho. Se nós não queremos sofrer, ninguém quer sofrer. Eu não quero sofrer, você não quer sofrer. Mas se nós andarmos conforme a palavra, nós vamos sofrer, porque nós vamos andar de contramão do mundo, não de acordo com o mundo, mas da contramão do mundo. E quem anda da contramão do mundo sofre. Quem anda na contramão do mundo sofre. Tudo é mais difícil, mas no final é prazeroso, igreja. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Nós temos que se preparar não para viver a vida toda aqui nessa terra. Nós temos que se preparar para qualquer hora dessa nós morar no céu, igreja. Acontece que tem muitos enganados, muitos iludidos, se preparando, se organizando para viver a vida toda nessa terra. Aleluia, glória a Deus. O nosso tesouro não está nessa terra. O nosso tesouro está no céu, igreja. Jesus está no céu e está aqui essa noite no Espírito. Diz o primeiro e o último, nas letras alfabéticas grega, tem duas letrinhas, que é alfa e ômega. Alfa e ômega. Ele é o primeiro, ele é o alfa e ele é o ômega, o fim. Deus não tem, Deus é Deus no começo e Deus no final. Ele é finito. Glória. Não tem término. Eu sou hoje, o amanhã e sempre. Eu sou hoje, o amanhã e sempre. Ele diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu estou no controle da situação. Escute nessa noite, igreja. Ele está dizendo para mim e para você, assim como ele falou para essa igreja de Esmina. Eu não quero forçar muito a minha garganta. Aleluia. Ele está dizendo: olha, eu sou o começo de todas as coisas e conheço o final de todas as coisas. Porque muitas vezes nós se turbamos no nosso coração. Se nós que não passamos de grão de areia perante a sua majestade e sua glória, Ele conhece nós na palma de suas mãos. A Bíblia diz que Ele sabe até quantos fios de cabelo tem na minha e na sua cabeça. Você sabe quantos fios de cabelo você tem? Não sabe. Você sabe quantos fios de cabelo você tem? Não sabe. Mas Ele te conhece, sabe quantos fios de cabelo você tem na sua cabeça. É por isso que nós temos motivo de sobra, de glorificar e exaltar a esse Jesus que conhece a minha e a tua história. Ele está falando aqui para o pastor da igreja de Esmina. Ele está falando para mim e para você nessa noite. Ele é o primeiro e Ele é o último. Ele não tem meio, Ele não tem fim. Ele é eterno para todo sempre. Ele está dizendo assim: eu sou absoluto. Aleluia, glória a Deus. Eu sou poderoso. Olha o que ele diz aqui: o que foi morto e reviveu. Aleluias. O que foi morto e reviveu. Nós, como igreja, como servos do Senhor, nós não prestamos culto a um Deus morto, a um Deus que não tem olho, mas não enxerga, a um Deus que tem mão, mas não apalpa, a um Deus que tem nariz, mas não cheira, a um Deus que tem pé,
mas não consegue se movimentar. Eita glória. Nós adoramos a um Deus que é vivo e está no meio de nós aqui esta noite. Louvado seja o teu nome, Jesus. Aleluia, glória. Por isso glorificamos e exaltamos esse Deus. Ele reviveu. Ele não está morto. Ele está vivo. E aonde ele está, pastor? Ele está aqui. Dentro de você. Ele habita dentro de você, porque a palavra do Senhor diz que Deus, Ele habita dentro de nós. E a palavra Jesus em hebraico, o significado de Jesus é Emanuel. Jesus é Emanuel, Deus conosco. Em hebraico é Deus dentro do barro. Deus dentro do barro. Eu e você somos barro na mão do oleiro. Eita glória. E é Deus que está dentro de mim, dentro de você. Emanuel significa Deus dentro do barro. Eita, aleluia. Ele está dentro de mim, dentro de você. É Ele que te faz adorar. É Ele que dá força para você vir para a casa do Senhor. É Ele que coloca no teu coração para tu fazer a obra. É o Espírito Santo de Deus que coloca o desejo no teu coração. Não é coisa da tua mente, não é coisa da tua imaginação. É o Espírito Santo de Deus falando ao teu coração e ao meu coração. Ele reviveu, Ele está vivo. O nosso Deus não está morto, Ele está vivo. E se Ele está vivo, Ele está trabalhando por mim e por você. Aleluia. Ele está trabalhando. A Bíblia diz, eu falei a semana passada, que Deus é um Deus de movimentação. É um Deus que anda no meio da sua igreja. É um Deus que anda no meio dos 7 castiçais. Glória a Deus. É um Deus que se movimenta. Ah, irmão, como é o movimento de Deus? Como é o movimento de Deus? Ah, eu não entendo o movimento de Deus. O movimento de Deus é pela palavra. O movimento de Deus não é pular. O movimento de Deus não é marchar. O movimento de Deus não é soltar cambalhota. O movimento de Deus é pela verdade, pela palavra. Ele se movimenta. Ele está se movimentando, igreja. Aqui esta noite é o meu e ao teu favor. Quantos aqui está crendo que Deus está movimentando ao teu respeito? Aleluia, glória a Deus. Deus é aquele que se movimenta ao meu e ao teu respeito. Aleluia. Deus é aquele que se movimenta, aquele que se movimenta ao meu e ao teu favor. Ah, irmão, eu não consigo ver o movimento de Deus. Peça para Deus abrir seus olhos espirituais. Peça para Deus abrir os seus olhos espirituais. O servo de Eliseu, se me fala em memória, Geazi, ele andava com o homem de Deus, caminhava com o homem de Deus, comia com o homem de Deus, conversava com o homem de Deus, mas seus olhos não estavam abertos. Certa vez os homens de Samaria cercaram a casa do profeta, os montes, e ele chegou agoniado. O Senhor sai para o lado de fora, porque um grande exército está ali para nos pegar. Cercaram a casa do Senhor. O profeta saiu de manhã e disse: meu filho, maior é os que está com a gente, é os que está conosco, do que aqueles que estão lá fora. Glória a Deus. Maior aquele que está com você, igreja. Maior aquele que está com essa igreja do Limãozinho, comigo, com você, do que aqueles que estão no mundo. Eita, É glória. necessário que nós abrimos nossos olhos e entendemos que Deus está trabalhando nessa igreja, que Ele está trabalhando em mim e em você, que essa igreja, que somos nós, tem fruto. Você tem fruto, eu tenho fruto, essa congregação tem fruto. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja Deus. Olha o que ele diz aqui, que reviveu.
Ele reviveu. Por isso estamos aqui. Por isso você está aqui sentado. Por isso você é crente. Por isso você é cristão. Porque Ele reviveu. Se Jesus não tivesse revivido, era uma farsa. Não tinha história. Aleluia. Não tinha salvação. Não tinha para quem nós estar aqui. Mas Ele reviveu. Quiseram parar o Evangelho, mas não conseguiram. Quiseram parar a palavra, mas não conseguiram. Tinha um homem nessa região aqui de Esmina, um homem de Deus, não está na Bíblia, isso é história, por nome de Policarpo. O homem que levou a palavra a sério, o homem que pegou, e a pregação dele era o seguinte: arrependei-vos e aceitai o Evangelho. Arrependei-vos e aceitai o Evangelho. Nesta época que o Evangelho, ser cristão, era mesmo que ser uma seita, era mesmo que ser ateu, porque os deuses deles, pagãos, tinha que adorar boneco, tinha que adorar estátua, tinha que adorar o imperador, tinha que adorar a muitos tipos de deuses. E os cristãos verdadeiros até hoje não adoram imagem nenhuma, só adoram o Criador. Ah, pastor, e por que eu não posso mais fazer a minha prece ao meu Padre Cício, a minha Nossa Senhora, a minha rainha A, a minha rainha B? Porque nenhum desses intercede por nós. Porque nenhum desses intercede por nós. Porque nenhum desses morreu na cruz por nós. Nós pedimos só a Jesus e nada mais. Mas pastor, quem faz isso? Não critique, não julgue, porque eles aprenderam dessa maneira. Peça a Deus sabedoria para vocês pregar para eles. Eita, glória a Deus. Quando você ofende uma imagem, um santo A, um santo B, você está ofendendo a fé dessa pessoa. Peça sabedoria a Deus para pregar a Jesus Cristo. Eita, Jesus. Este homem, por nome Policarpo, ele pregou a palavra, foi preso. Diz a Bíblia, não diz a história, perdão, diz a história que pregaram ele, já era um senhor de idade, já tinha aproximadamente 86 anos de idade. Pregaram esse servo de Deus por nome Policarpo, um dos mártires da igreja. E a caminho disseram: olha, Policarpo, nega a tua fé, nega esse Jesus, porque nós vamos poupar a tua vida. Quando, estou me lembrando agora da história, quando eles chegaram, os soldados de Roma chegaram até a casa de Policarpo, vai dizer que ele preparou um jantar para os soldados. Ele disse: come aí. Alimentou, irmãos. Olha, Policarpo alimentou os soldados que vieram prender ele. Já pensou? Chegou a polícia lá, os soldados, para te buscar, e você com a sua calma, com a sua mansidão, espera aí, eu preparei um jantar, porque ele estava corrido, ele estava fugitivo, mas acharam ele. Ele disse: espera aí, antes de vocês me levar, eu preparei uma comida para vocês, come. Ele diz a história: enquanto ele alimentou os soldados, ele foi orar, passou 3 horas orando. E quando ele estava orando, clamando ao Senhor, os soldados oraram um para o outro e disse: não tem como nós prender um homem desse. Esse homem está orando aqui, está falando, parece até que Deus está falando na boca deste homem.
O que é que nós vamos fazer? Prender esse santo homem de Deus. Se passar as horas, levaram Policarpo. E a caminho disseram: Policarpo, nega a fé, porque tu vai viver. Deixa a tua fé, deixa Jesus, porque tu vai viver. Policarpo disse: ao longo da minha vida, ao longo dos meus 86 anos, Jesus nunca fez nenhum mal para mim. Jesus nunca fez nenhum mal para mim, porque eu vou deixar Ele, porque eu vou abandonar Ele, porque nenhum mal Ele fez para mim ao longo da minha vida. Não deixarei Ele nunca. Diz a história de Policarpo, a biografia. Eita glória. Que fizeram uma fogueira, colocaram ele dentro, e diz que quando colocaram ele dentro, acenderam a fogueira, melhoraram ele de óleo de azeite para ele queimar. A história vai dizer que ele não estava pegando fogo, estava que nem fosse uma bolha sobre ele, e fogo nenhum estava tocando sobre Policarpo. Estava saindo de dentro daquela fogueira um cheiro como se fosse de pão, um cheiro gostoso de pão assado, mas ele não estava sendo queimado. Aleluia, Deus. Aleluia. Veio um soldado por detrás e enfiou a espada nele. Saiu tanto sangue de Policarpo que aquela fogueira se apagou. E ele morreu pela espada. Mas a história dele tem até hoje. Depois você pesquisa no Google a história de Policarpo de Esmirna. Aí você vai ver lá detalhadamente. Estou resumindo aqui porque a minha mente, eu acredito, não só a minha mente, como a de vocês, não tem como captar muitas coisas. Então esse homem foi um exemplo de fidelidade para com Deus. Um homem de fé. Um homem que foi exemplo na sua época. E está faltando isso hoje em dia, igreja. Aleluia, glória a Deus. Está faltando a fidelidade em meio à tribulação, fidelidade em meio à guerra, fidelidade em meio ao perigo, em meio à tribulação. E aqui na palavra que a gente leu, irmãos, o Senhor diz: ser fiel. Não me responde nada não. Você tem sido fiel para com Deus? Tem sido fiel para com o Senhor? É um momento de reflexão. Será que você tem sido fiel a Jesus? Será que eu tenho sido fiel ao nosso Senhor? Ele te conhece. Ele me conhece, Ele te conhece. E Ele está dizendo aqui essa noite: meu filho, meus filhos, minhas filhas, seja fiel. Seja mais fiel. Louvado seja Deus. Aleluia, oh glória. Oh glória a Deus. Aleluia. Olha o que ele vai dizer no versículo 9. Só lemos um versículo. Versículo 9, irmãos. Eu sei as tuas obras. Quem está falando aqui? Jesus. Amém. Jesus está dizendo: olha, eu sei tuas obras. Mais uma noite, mais uma quarta-feira, mais uma igreja que ele está dizendo: eu conheço a obra dessa igreja. Eu sei as tuas obras. Eu conheço o que você tem feito. O que eu acho interessante, irmãos, que essa igreja, por nome Esmirna, ela não precisava se exibir, ser uma igreja exibida. É exibido, né? Se exibir, né? Assim, se exibir. Não precisava se amostrar. Não precisava querer ser. O Senhor disse: eu sei as tuas obras. Irmãos, acontece que nesses últimos dias as igrejas, em termos gerais,
elas querem se exibir. Ah, meu departamento X tem X tal, departamento B, departamento C, departamento A. Assim é bom, é bom. Mas muitas vezes estamos mais preocupados com os departamentos da igreja, com as coisas da igreja, do que para Deus. Essa que é a realidade. Essa que é a grande realidade. Nós se preocupamos muito com estereótipo, com aquilo que vemos e aquilo que vimos impressionamos. Mas na verdade, nem tudo que brilha é ouro. Nem tudo aquilo que parece que é certo, na verdade é certo. Nem tudo aquilo que parece que é bom. E assim, às vezes, a gente vê um bolo bem gostoso. Aparentemente um bolo bem gostoso, bem saboroso, bem atraente. Mas quando a gente come, a gente percebe que ele já está azedo, já está podre, querendo se estragar. Então aparentemente ele está bom, mas quando você come, quando você prova, ele está estragado. Então nem tudo aquilo que parece que é bonito é perfeito. Nem tudo aquilo que parece que é bom é bom. As aparências enganam. Nunca julgue um livro pela capa. Você primeiro tem que ler o livro e depois julgar. Então, igreja, o dono da igreja está dizendo: olha, eu sei, eu te conheço e sei da situação. Mas bebendo a minha água. Conheço. Eu sei as tuas obras. Ele fala obra. Quando fala obra, a gente se lembra de quê? Trabalho. Eu conheço os teus trabalhos, as tuas obras, os teus afazeres. Eu sei de tudo. Tem como esconder alguma coisa de Jesus? Tem como, igreja? Não tem como esconder nada de Jesus. Porque Ele conhece nós. Ele sabe de tudo. Ele conhece as nossas obras. Ele conhece a minha e a tua obra. Ele vai dizer o seguinte agora. Depois das obras é o que? Uma vírgula assim me fala aqui a memória e a tribulação, né? Mais um pontozinho aqui, uma vírgulazinha. E a tribulação. Ou seja, eu conheço as obras dessa igreja e eu sei que essa igreja está passando pelo quê? Uma tribulação. Por que essa igreja está passando pela tribulação? Porque essa região de Esmina que essa igreja situava era uma igreja que estava situada no meio de uns judeus que adoravam ao imperador romano e alguns judeus que não gostavam de crente. Ou seja, todo crente era perseguido aqui em Esmina. A região era rica, era portuária, mas aquela igreja, infelizmente, era uma igreja pobre material. Por quê? Porque os irmãos tinham que dar fim nos seus bens, tinham que viver escondido. Os seus bens eram confiscados. Ou seja, se eu tenho uma casa e sou cristão, o governo ia lá e tomava a minha casa. Se eu tivesse uma balsa, um barco, vamos levar para aquela época, um barco, alguma coisa, e se eu fosse cristão, meus bens tinham que ser confiscados. Tomava aquilo que eu tinha, tomava aquilo que os irmãos tinham em Esmina. Então os irmãos estavam em Esmina pela fé. Mas pastor, a região era rica, vendia muito peixe, comércio era assim, mas a igreja era pobre financeiramente. A igreja não tinha recurso financeiramente, mas Deus estava no meio daquela igreja.
Aleluia. Deus estava no meio daquele povo. Oh, glória a Deus. Aquele povo não tinha prata, não tinha ouro, mas Deus estava no meio daquela igreja. Deus não só está em templos cheios, ricos, grandes. Deus também está em pequenos templos. Habita no meio de pessoas simples. Jesus, ele foi tão simples, irmãos, que nasceu de uma virgem chamada Maria, mulher simples. Seu pai terreno, carpinteiro, simples também. Na pior cidade que tinha para nascer, Deus permitiu o seu filho nascer, que era Nazaré, lugar de gente ruim, lugar de gente sem valor. E para terminar a história, nasceu no meio dos bichos, no meio da estalagem, no meio da manjedoura. Mais humilde que Jesus, dá para nascer outro. Ele era rei, ele era senhor, ele é rico, mas ele nasceu na maior simplicidade que tinha para nascer e nascer. E muitas vezes nós não passamos de pó e cinza e queremos ser alguma coisa, né? Muitas vezes nós não passamos de trapo de imundice, queremos ser a última bolacha da cocada. Queremos ser o queridinho do papai, o queridinho da mamãe, o queridinho de Deus. Não é assim não. Temos que ser mais humildes. A humildade não está em calça sandália havaiana, não. E principalmente de uma cor de uma e uma cor de outra. A humildade está aqui, ó, no caráter, no coração. Tem muitas pessoas que andam de havaiana, mas não são humildes. Querem passar por cima das outras pessoas e querem humilhar as outras pessoas. A humildade, ela está na essência. Essência está em mim. Quantas pessoas nasceram aí, mas não são humildes? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Olha o que diz aí a tribulação e a pobreza. Irmãos, pobreza. O que é o termo pobreza para você? Para vocês? Pobreza, em tempo escasso, certa vez, escassez, tribulação e pobreza. Jesus está dizendo: olha, eu conheço tuas obras para seguir as minhas, conheço a tua tribulação e pobreza. E a pobreza, ele está falando aqui materialmente. Isso, aqui, literalmente, materialmente aqui. Pobreza, falta. Faltando as coisas. Isso. Porque aí já é material. Isso. Pobreza. Falta. Não é só falta de alimento, só falta de vestimenta. Pobreza, ela vem no conjunto geral. Falta de tudo. Está faltando tudo. Estou pobre. Perdi tudo. Quando ele diz: olha, perdi tudo, estou pobre, porque está faltando tudo. Sabia que nós somos ricos? Nós somos ricos. Pobre materialmente é aquele que está embaixo de uma ponte, não tem mais família, está escravizado pela droga, pelo inimigo, pelo álcool, pela prostituição. Aquele povo da África, né? Magrinha, cara. Isso. Então, uma pobreza, falta de alimento. Então, aqui Jesus está falando para essa igreja: olha, e a pobreza. E quando ele termina de falar de pobreza, Jesus, ele abre o que aí na sua Bíblia? É uma vírgula, né? Assim, um parêntese, né? Parêntese, né? Assim, um parêntese. Ele abre um parêntese e diz o seguinte, né? Mas tu és rico. Fecha o parêntese. Tu és rico. Como é que ele fala? Tu és pobre e agora está dizendo tu és rico. Jesus está dizendo: olha, embora que você seja pobre,
materialmente, mas espiritualmente você é rica. Irmãos, tem muita gente materialmente inferior do que você, mas espiritualmente mais rico do que eu e você. Sabia disso? Rica espiritualmente. É essa riqueza que Jesus falou lá em Mateus. Foi essa riqueza que ele falou: acumulai não tesouros na terra, aonde a caça e o ladrão, né? O ladrão rouba e a caça entra e ferruja e acaba com o tesouro. Mas acumular o tesouro aonde? No céu. Porque nem a caça entra, nem o ferrugem entra e nem o ladrão entra para roubar. Jesus está dizendo o seguinte para mim e para você, igreja, nessa noite: o importante não é o material, mas sim o espiritual. Quando a gente só olha para o material, a gente esquece do espiritual. Lembrando nós, o que interessa para Deus, para Jesus, é o espiritual. O material ele acrescenta, porque ele diz o seguinte: buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão o quê? Serão acrescentadas. Mas acontece que eu e você vamos buscar primeiro as demais coisas. Amém? Tem alguém aqui? Amém. Glória. Acontece que eu e você vamos buscar primeiro as demais coisas e deixe Jesus por último. E Jesus fala o seguinte: busquem primeiro a mim, porque do resto cuido eu. Mas nós, como somos cabeça dura, buscamos primeiro o resto e deixamos Jesus por último. Vamos rever, igreja, a partir de hoje nossos atos. Vamos rever os nossos conceitos. Vamos nos examinar a nós mesmos e vamos viver fielmente essa palavra, acreditar fielmente na palavra do Senhor. Quer que dê certo? Busque a palavra de Deus e ande na linha. Se Jesus fala: busque em primeiro lugar o reino dos céus e as demais coisas, e os demais serão acrescentadas, e porque eu primeiro vou buscar as demais e deixar Jesus por último, e depois eu quero que dê certo, não, vai dar errado. Eu vou me cansar, não vou me conseguir, não vou obter êxito e vou deixar Jesus de lado. Agora, quando eu e você dizer: Senhor, a tua palavra manda, a tua palavra diz que eu tenho que buscar o Senhor em primeiro lugar em tudo. Pastor, os 3 profetas mais profetas de Deus, Deus não poupou isso. Não poupou Paulo, Pedro e nem Elias. Pode ver que ele não poupou esses 3 homens. Glória a Deus. Né? Isso. Paulo disse que tem uma espinha na carne, está reclamando a Jesus que tem espinha na carne. Ele diz: Paulo, minha graça não basta, né? Elias foi para a caverna, entrou dentro de uma caverna e 5 minutos lá dentro. Jesus manda: Elias, o que é que tu foi fazer? Ele disse: sai daí de dentro, Elias. Porque Elias foi, não foi, e ele disse: por quê, pastor? Porque os quantos profetas não já foram mortos? Só tem eu. Ele disse: Elias, você tem mais 7 mil. Você está achando que você é? Não, eu não vou não. E Pedro também, não estou contando não. Irmãos, preste atenção. Deus é fiel. Desse jeito que eu penso. Essa igreja aqui estava num cenário adverso, um cenário de perseguição, um cenário de pobreza e um cenário que muitos estavam adorando o imperador de Roma. Mas essa igreja aqui se manteve fiel. Irmão, vamos se manter fiel mais ao Senhor. Vamos se manter fiel mais ao Senhor Jesus, porque Ele, somente Ele, pode mudar
a situação. Ele olha para essa igreja e diz: olha, você é rica. Vamos primeiro buscar as riquezas celestiais, espirituais. Acontece, olha, meu irmão, olha, igreja, preste atenção para o que eu vou falar agora. A gente está vivendo nesses últimos dias que as pessoas querem enricar de todo jeito, de todo custo. Querem ser rico. Ser rico, irmão, é pecado? Não. É pecado você ser ambicioso para querer aquilo antes da hora, antes do tempo. O diabo tem colocado posto na mente de muitas pessoas que ser crente tem que ser rico, material. Ser cristão não é ser pobre. Não. Deus, ele sabe as condições financeiras de cada um de nós. Ele sabe as nossas condições e ele vai usar nós conforme as nossas condições. Mas acontece que hoje, irmãos, as pessoas estão usando a palavra do Senhor para dizer que tem que ser rico, tem que prosperar, tem que fazer aquilo outro, tem que fazer isso para prosperar, fazer aquilo para vencer na vida, aquele negócio, aquela palavra de autoajuda. Acontece que esses pastores, entre aspas, ou esses coaches, eles estão preparando aqueles que o ouvem para ficar na terra. E quando Jesus voltar, eles vão ficar. Eles estão preocupados em acumular tesouros dessa terra, acumular riquezas dessa terra, mas não estão preocupados com a sua vida espiritual. Irmão, isso aqui vai ficar. Eu vou partir qualquer dia desse, não sei, o Senhor sabe. Tudo que eu tenho fica. Tudo que você tem irá ficar para outra pessoa, para outra. Mas o mais importante é quando nós partir, é nós saber que nós vamos morar no céu. É nós saber que se nós partir hoje mesmo, nós estaremos no paraíso. Você pode glorificar a Deus por essa palavra? Glória a Deus, glória. Eu tenho que me preparar e preparar essa igreja para morar no céu. Eu não tenho que preparar essa igreja para ir para o inferno, não. Igual muitos estão preparando por aí. Muitos pastores e os rebanhos todos vão para o inferno. Porque não há mudança de vida. E Cristo não é o centro da vida. Cristo não é o centro da igreja. Louvado seja Deus. Do versículo de número ainda 10, 9. És ricas. E a blasfema, né? Blasfemas dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de quem? Os judeus que se diziam judeus não eram judeus. Eles adoravam e queimavam incenso ao imperador de Roma, ao governador que governava essa ilha aqui de Esmina, essa cidade de Esmina. São 7 ilhas, irmão, da Ásia Menor, ali na Turquia, ali perto da Turquia, separada. Era o governador de Roma que dominava ali. E os judeus que se diziam judeu queimavam incenso e adoravam esse governador de Roma. E ele estava na igreja, dizia que era crente, dizia que era judeu, mas adorava ao imperador de Roma. Então, o Senhor falou aqui: és rico e abracema dos que se diz judeus. Blasfemo, irmão, aqui é um tipo de xingamento. É um xingamento, blasfemando contra o Espírito Santo, ou seja, está zombando, está xingando contra o Espírito Santo, não há perdão. Aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, não há perdão. Mangar é blasfemar. Eu chamo mangá, né? Mangá é um quadrinho. Mas eu falo assim. Falo meio desmantelado assim, mas vocês entendem.
zombaram com Jesus. Vamos ver. Isso. Eles blasfemam, né? Que sorria, tipo uma anarquia. Vamos supor, anarquia. Dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagogas de Satanás. Então todo aquele que presta adoração a outro homem ou a outros deuses que não é o Deus verdadeiro é sinagoga de Satanás. E o que é sinagoga? Alguém sabe aqui? Sinagoga Isso. é um templo. É Onde os judeus se reúnem. É uma igreja onde os judeus se reúnem. Ele está dizendo assim: essa igreja aí não é minha. Essa igreja é a igreja de Satanás. Os fariseus e os saduceus, eles viviam nessas igrejas, eles eram. Isso. Mas aqui o Senhor Jesus, se você prestar atenção, o Senhor Jesus usa esse termo. Aqueles que se dizem judeus e blasfemam, eles são sinagoga de Satanás. E traduzindo, são igrejas de Satanás. E hoje tem muitas igrejas Mas tem. de Satanás, né? Só o sangue do Cordeiro para purificar de todo mal. Vamos ao versículo 10 para a gente daqui a pouco terminar. Está tão bonzinho hoje. Glória a Deus. Eu estou dando graça, calmaria, os irmãos aprendendo. Versículo 10: não temas. Não é assim? Está assim na sua Bíblia? Não temas. Eu já preguei aqui uma vez. Vamos parar, não tema? Vamos comer devagarzinho, vamos se engasgar. Eu já preguei aqui uma vez. Os irmãos sabem, os irmãos lembram. Eu sou um pouco, minha memória é um pouco boinha. Um pouco. Em uma das minhas pregações que eu falei, quantos não tema tem na Bíblia? Tem na Bíblia? Tem, mas né? A pasteirinha. Não, esse eu não vi não. É um bocado, né? Se veio, não se lembra. Eu vi na internet que tem vários. versículos que tem na Eu preguei aqui uma vez. Preguei aqui uma vez e preguei a pregação que eu preguei aqui, eu preguei lá em São Caetano, na igreja Casa de um Altar. Sabe quantas palavras não tem na Bíblia? Para eu resumir aqui: 366 não tem. 366. Muitos versículos que não tem. Sabe, presta atenção, olha. Ele diz o seguinte, versículo 10: não temas. Em toda a Bíblia Sagrada existe 366 não tema. Mas por que, pastor, 366? Porque eu não sei, Deus sabe. Mas o porquê eu tenho aqui, que tem um ano no nosso calendário, que é o ano bissexto, que é 366 dias. O ano normal é 365, assim, dias. Ou seja, todo dia Deus está dizendo: não temas. Todo dia Deus está dizendo para mim e para você: não temas, não temas, não temas, não temas. Nosso Deus é fiel. Estou sentindo, irmão, parece que Deus, estou todo arrepiado aqui. Aleluia. Todo dia Deus está dizendo para a sua igreja, para aqueles que creem: não fique desanimado, não fique triste, não temas. Eu sou contigo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não temas. E aqui o Senhor vai dizer para a sua igreja: não temais, não temas, não fique com medo, não fique triste. Essa palavra não tema é uma palavra de motivação. É uma palavra para você que dá um âmbito a mais, que dá uma alegria a mais, um empurrãozinho a mais. Não tema. É a mesma coisa de um filho de estar com medo de passar pelo caminho e o pai pegar na mão dele e dizer: filho, não tema, eu estou com você, vou passar com você. E logo aquele filho se enche de alegria e diz: pai, vamos. Eu estava com medo, mas agora eu não estou mais, porque o Senhor está comigo.
e passa pela rua escura. É assim que Deus está falando comigo, com você nessa noite. Quando você estiver com medo de passar pelo vale, estiver passando pelo vale, e dizer, meu Deus, e agora? Se lembra dessa palavra nessa noite. Ele é seu pai, e Ele está ao seu lado, dizendo, meu filho, minha filha, não tema, pegue na minha mão, porque eu vou passar por você, no meio desse vale. Deus está cuidando de mim e de você nessa noite. Sinta o cuidado de Deus perto de você. Ele abraça a minha e a tua alma nessa noite e tira todo tipo de perturbação e de inquietação que está dentro de você. Toda inquietação, toda perturbação, em nome de Jesus, eu repreendo agora nessa noite, na autoridade dessa palavra. Eu repreendo todo tipo de perturbação, todo medo, todo timidez, tudo aquilo que não provém de Deus sobre a sua vida. Eu repreendo em nome de Jesus. Aleluia. Não temais, não temas nada. Aleluia. Nada temas das coisas que há de padecer. Ou seja, o Senhor Jesus, na sua presciência, Ele está falando aqui das coisas que há de acontecer. Ele está revelando o futuro. O nosso Deus é aquele que conhece o nosso futuro. O diabo conhece o meu e o teu passado, mas o teu Deus e o meu Deus conhece o teu futuro. O diabo só sabe daquilo que a gente fez lá no passado. Ah, mas tu era isso, mas tu era aquilo outro, tu fazia isso, tu fazia aquilo outro. Mas Deus, Ele conhece o meu e o teu futuro. Quando as pessoas vão para casa desses rezadores, dessas pessoas que trabalham para essas coisas, para enganar as pessoas, porque eu digo que são enganadores, que só vai acalmar o bicho ruim, só vai tanger, vai mais um pouquinho para lá, acalma ele, depois ele volta com mais força. Porque quem liberta mesmo é Jesus. Não é ramo, não é água, não é sabonete, não é nada. É Jesus, é o sangue de Jesus. Eu começo a entender, irmãos, que quando essas pessoas vão para esse tipo de lugares, os demônios que lá estão, eles dizem que são as entidades que se manifestam lá e começam a falar do passado, daquela pessoa que fez isso e aquilo, e até fala, e fala bem falado. Por falta de conhecimento, as pessoas que procuram essas casas, gasta dinheiro, pega dinheiro emprestado, vende televisão, vende geladeira, faz um monte de coisa para entregar na casa do catibozeiro, do padre Chiqueiro. Eu digo para padre Chiqueiro, do padre Chiqueiro. E acontece quando chega lá, essas pessoas, por falta de fé em Deus, é enganada, é manipulada e sai de lá com a falsa esperança. Ô pastor, por que o senhor fala assim? Porque eu morei bem de frente de uma casa bem grandona disso aí. Eu vi as mulheres rodar as baianas, se melar de bolo, e eu ficava só mangando na brechinha da porta. Uma vez uma correu, ou foi uma, e um homem correu com um facão. Vou pegar vocês agora. Na época do Cosmo Damião, que tem uma época, né, chamada Cosmo Damião, né, que onde os doces é consagrado às entidades entre os irmãos gêmeos e é oferecido às crianças. Então, eu presenciei vários cultos, que eles chamam também culto, né, que é as reuniões desse outro lado. Eu não dancei, mas presenciei, porque eu ficava prestando. E eu achava interessante aquilo ali, eu não tinha medo daquilo ali não. Eu achava interessante a maneira que eles faziam lá e se manifestavam lá. Então, Deus sabia de tudo isso, sabendo. Eu tinha que passar por isso para estar aqui hoje, do outro lado, explicando mais ou menos como é que é a situação e o outro lado, do lado de lá. Tinha pessoas da minha família também que dançavam isso aí. Então isso é sério. Pessoas da minha família que de vez em quando o bicho do nada se manifestava.
Uma vez uma pessoa da minha família pegou um litro de cana, botou no gagueiro assim, ó, tomou uma vez. E queria mais e mais. Então é complicado, mas o sangue de Cristo tem poder. Mas não passou mal não? Não. Passa não, irmão. Passa não, porque era o demônio que Depois estava que sai, dentro. Quando ela está dançando uma pedra de chuveiro, É. outras pedras de bebida, né? Mas o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Para a honra e para a glória de Deus, Deus me salvou. E hoje eu estou aqui. Estou aqui e para falar do amor de Deus e para dizer que Jesus salva, liberta e prepara o homem para morar no céu. E ele diz o seguinte, das coisas que hão de acontecer. Jesus está alertando essa igreja de Esmina que vai acontecer um período de tribulação. Essa igreja vai passar agora pelo período de dificuldade, de sofrimento, de tribulação. Mas pastor, por que Deus não livrou essa igreja? Por que Deus não arrebatou essa igreja? Por que Deus não mandou um anjo para guardar essa igreja? Deus poderia mandar? Poderia. Mas Deus, ele permitiu acontecer para que o nome dele seja glorificado, para nos testar. Às vezes a gente, mas Senhor, por que aconteceu isso com o irmão tal? O irmão é tão crente, a irmã é tão crente. É Deus provando o irmão, a irmã. É Deus moldando o vaso. E às vezes a gente não entende do trabalhar de Deus. É igual um testemunho que eu vi uma vez. Um certo irmão, ele trabalhava na empresa e tinha alguns crentes nessa empresa, e esse irmão era muito crente, era o mais crente que tinha naquela empresa, um homem de Deus, um servo do Senhor. E certa feita ele foi acometido com câncer e ele adoeceu, ficou muito doente. Foi para casa, o médico deu por desenganado e alguns irmãos iam visitar ele. E quando ia visitar ele, os irmãos saíram da sua casa chorando. Não com pena desse irmão, mas alegre, porque em meio àquela tempestade que esse irmão estava passando, ele trazia palavra de fé e motivação para aqueles que iam visitar. Então, esse irmão que foi acometido com essa doença, com essa enfermidade, as pessoas que iam visitar ele saíam transformadas. Porque dentro desse irmão e dentro de nós tem que ter uma coisinha: a essência de Deus. Ele podia muito bem blasfemar, ele podia muito bem se reclamar, está se reclamando. Era um homem de Deus, só vivia na igreja, orava muito, dizimista. E está desse jeito. Mas não, ele era fiel ao Senhor, mesmo naquela situação. Passou-se os tempos, o irmão morreu, partiu. Mas por que o irmão tão crente partiu, irmão? Deus podia livrar, poderia livrar, mas quando o fruto está maduro, o Senhor recolhe. Quando o fruto está maduro, o Senhor recolhe. E ninguém pode contestar, né, com o trabalhar de Deus. Se Deus quiser chamar alguém de nós, Ele chama. Está chamado. Vamos chorar? Vamos chorar. Iremos sentir saudade e falta? Iremos. Mas é permissão de Deus. Quando eu preguei a primeira vez em Jó e entendi um pouco ainda aquela mensagem, eu aprendi uma coisa, irmãos. Que tudo que se passa na vida do crente é permissão de Deus. Seja as coisas boas e as coisas más, é permissão de Deus. Tem vezes que a gente não entende, mas é permissão de Deus. Tem hora que a gente é pego de surpresa, mas é permissão de Deus. E eu quero finalizar agora. Olha o que ele vai dizer: não temas das coisas que há de padecer.
Eis que o diabo, quem? Que igreja? Eis que o diabo lançará alguns de quem? Na prisão. Para aí. Não é Deus que vai colocar os irmãos na prisão, mas Deus vai permitir o diabo. É um figurativo aqui de as pessoas que servem ao inimigo prender aos irmãos. Diabo. E a palavra diabo, se não me falha a memória, é no grego, no hebraico, porque agora às vezes eu fico trocando, significa adversário. Diabo é adversário. E vai lançar muitos de vós, alguns de vós, na prisão, para que que sejais tentados. Terás uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Eu lembro esse versículo, tribulação de 10 dias. Esses 10 dias aqui eu não sei interpretar. Se foi os 10 dias literais, ou se for um período de ano. Porque a Bíblia diz que o dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos é como o dia. Então, foi um período aqui que a igreja passou muito grande em tribulação. E a história da igreja, porque agora o tempo não dá, estou finalizando. A história da igreja é muito linda. E a história da igreja até chegar no Brasil não é uma história, que eu posso dizer assim, tão linda assim. Teve muito derramamento de sangue. Teve muitos homens de Deus que morreram. Vocês um dia precisam pesquisar na história, a história da igreja. Tem lá no YouTube, você vai ver lá, tem uma igreja, um irmão que é da igreja batista, que eu fiz até um estudo da igreja batista, da igreja batista estuda muito a Bíblia. É uma igreja boa, para você aprender, estuda muito a Bíblia. E tem no YouTube lá, uma série, a história do cristianismo. Aí você vai ver lá, os pais da igreja, as decadências até chegar no Brasil. E eu tenho em PDF no computador também, uma apostila é muito comprida. E a história da igreja até chegar hoje aqui no Brasil, não é uma história, que história bonita, conto de fada. É uma história de muito derramamento de sangue. Muitas pessoas morreram para essa Bíblia chegar aqui no Brasil. Muitas pessoas morreram para a palavra do Senhor ser traduzida. Porque antigamente só era versão, como é o nome? Latino não. Primeiro foi hebraico, e depois foi grego, e depois foi da língua do Papa, que eu esqueci agora, da do Papa, mas agora não fica para outra oportunidade, porque isso não vem agora na mente. Mas é complicado. O diabo lançará algum de vós na prisão para que sejam tentados. Terás uma tribulação. Aqui Deus está falando, olha, terás uma tribulação de 10 dias. Uma tribulação de quantos dias, igreja? 10. E aqui é o próprio Deus dizendo, olha, você vai ter uma tribulação. Deus não está dizendo, olha, você vai ter um carro, você vai ter uma moto, você vai ter uma fazenda, você vai ter 50 cabeças de bois, vai ter jumento, vai ter jumenta, vai ter Hilux, vai ter moto. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Vocês terão uma tribulação. E quem é que tem ouvido uma palavra dessa da glória? Ninguém. Mas é a realidade. Jesus está falando aqui, olha, vocês vão passar pelo momento de dificuldade, mas seja fiel. Igreja, preste atenção agora para eu finalizar aqui, para aplicar essa palavra. Independente da situação, olha para cá se você puder. Só um minuto. Independente da situação de vocês, que vocês vão me passar, seja amanhã ou depois, ou futuramente, lembre-se dessa igreja. Lembre-se dessa palavra. Seja fiel. Independente, irmã Nathalie, meus irmãos, da situação que vocês passarem, se lembre-se que vocês têm uma identidade. E a sua identidade é cristã. É de morar no céu.
Não permita que a situação, que a adversidade venha moldar o caráter espiritual de vocês. Vocês estão no mundo, mas não estão. Vocês estão no mundo, mas não são desse mundo. Nós estamos no mundo, mas não somos, irmã Ariane, cidadão deste mundo. Esse mundo não tem nada de bom para oferecer à igreja, Gabriel. Esse mundo não tem nada de bom para oferecer a mim e a você. Nós estamos nesse mundo, mas nós não somos mais dele. Nós estamos aqui de passagem. Nós somos um peregrino nessa terra. Louvado seja Deus. E aqui ele vai dizer: seja fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. É muito fácil a gente dizer ser fiel até a morte. Que é isso, amigo? Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. É muito bom, é muito lindo a gente dizer isso. Mas ser fiel não é para todo mundo. Ser fiel significa isso aqui, ó. Tem uma aliança. Ó, quando eu boto aqui, ó, eu tenho uma aliança. Uma aliança. Ser fiel significa você fez uma aliança com Deus. Você se casou com Deus. Tem que ser fiel a Ele. Ser fiel a Ele. E dar-te-ei o quê? A coroa de quê? Vamos aprender a coroa da vida. Você sabe por que está dizendo essa linguagem de palavra para essa igreja? Porque aqui em Esmina existiam muitos jogos, tipo jogos olímpicos, e ao vencedor era premiado com uma coroa. E Jesus está dizendo o seguinte: olha, os jogadores aqui, os que disputam jogos, os ganhadores recebem a coroa quando vence. Vocês que são minha igreja, seja fiel, porque eu tenho uma coroa incorruptível para dar a cada um de vocês que for fiel até o último dia de vida de vocês. Vai falar do corredor. Então está dizendo o seguinte: seja fiel até a morte, que eu vou lhe dar a coroa da vida. O evangelho genuíno é até a morte. O cristão verdadeiro, ele fica na presença até o último dia de sua vida. Ele não fica um pé na igreja, um pé no mundo, um pé na igreja, um pé no mundo, um pé na igreja, um pé no mundo. O cristão verdadeiro diz: eu vou seguir até o dia que Jesus me chamar. Aquele que está na igreja e está no mundo, esse aí não é de Deus. Está se enganando a si mesmo. Amém, igreja? O versículo 11, para eu terminar aqui, senão quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz aí, o que? As igrejas. E ao que vencer, olha aqui, ó. Vamos parar. Por isso que é bom, irmão. Vocês estão aprendendo e eu também estou aprendendo com vocês. Tem um gol bem grandão aqui na minha Bíblia. O que vencer, eu acho que é bom falar assim: o que vencer. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Ou seja, não receberá o dano da segunda morte. Você sabe quantas mortes tem? Já falei aqui. 3. Está pegado aqui. A morte é espiritual, a morte física e a morte eterna. 3 tipos de morte. Quando a pessoa não é crente, ela está morta espiritualmente. Aí quando aceita Jesus, passa da morte para a vida. Ressuscita, passa da morte para a vida. Quando morre, morre fisicamente. E a alma volta para Cristo. E se essa alma não for de Cristo, ela vai sofrer o dano da segunda morte, que vai parar no lago de fogo. Esse é o dano da segunda morte. Vai ser jogada, né? Junto com Satanás e seus demônios. Mas isso aí não foi preparado para a igreja. Isso foi preparado para Satanás e seus demônios. Vamos ficar de pé, meus amados irmãos. E a semana, aprove Deus quiser e permitir,
a gente vai falar sobre a igreja, a terceira igreja. Qual é a terceira igreja? Vocês sabem aí? Vai vir agora. Sim. Vocês sabem qual é a terceira igreja? Eu estava lendo ela desde tanto da vida do livro. Alguém sabe aí? Sem olhar na Bíblia? É Feve, é? Não. Não é não. É Pérgamo, Pérgamo. É, terceira igreja. Ore a Deus aí, irmãos. Estude em casa. Leia esse texto em casa. E a semana que vem a gente vai falar um pouco dela. Só para resumir, irmãos, essa igreja de Esmina foi uma igreja que não recebeu nenhuma repreensão de Deus. Nenhuma. A primeira igreja recebeu, que é a de Éfeso. Recebeu repreensão a voltar ao primeiro amor. Mas essa igreja aqui não recebeu nenhum tipo de repreensão. Mas é do seguinte, ela foi exortada e foi elogiada a permanecer fiel. Ele dizia,